Seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Causos Jurídicos. Hoje temos aqui o Dr. Mauro, vamos trabalhar muito sobre o direito digital, vamos trabalhar sobre provas digitais, vamos trabalhar sobre ofensas na internet, vamos trabalhar sobre toda a validade e a responsabilidade legal na internet. É um prazer ter você aqui, fico muito grato por ter aceitado o convite. Prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade e bora falar de direito digital. Bora trocar essa conversa. Antes de mais nada, vamos começar do começo, vamos trazer a sua trajetória, como que você chegou até o direito digital a partir da sua formação, porque a gente não vê direito digital na faculdade. O direito digital, provavelmente, você encontrou ele em algum momento e quando que foi esse momento? O que que o direito digital despertou? Você falou assim, é essa área que eu quero entrar. Então, realmente, o direito digital é uma área muito nova na faculdade. Agora ele está começando a ser inserido. Quando eu formei, há mais ou menos uns 2 anos, ele ainda não era tão presente assim na sociedade. Hoje a gente já tem um impacto do direito digital, principalmente após a pandemia, muito grande. E o que me fez, de fato, inserir dentro do direito digital foi uma história muito engraçada agora, que já passou, a gente conseguiu recuperar o dinheiro. Mas foi por conta da minha mãe, que ela caiu num golpe do Pix. Nossa Senhora. E aí, na época, a gente não sabia, né? Não tinha tanta informação da possibilidade de recuperação desse dinheiro. E aí eu falei, não, eu vou pesquisar, vou saber como funciona isso. Início de carreira, doido, querendo mostrar serviço. Para poder tentar recuperar esse dinheiro para ela. E aí, de fato, conseguimos. Graças a E Deus. foi por conta disso que aí eu comecei a aprofundar dentro do direito digital, possibilidade de recuperação de dinheiro em golpe, que as pessoas cada vez mais estão sofrendo. E também por conta do meu primeiro cliente, que não foi minha mãe, foi uma empresa de marketing jurídico. Eles me procuraram para saber como que eles iam fazer para estruturar o negócio deles dentro do digital, contratos, se as coisas básicas, né, que hoje são consideradas básicas, mas naquela época não era. A empresa estava começando do zero e eles queriam fazer a estruturação. A assinatura digital é válida? Não é? Como que a gente faz? Contrato? Porque a maioria dos clientes eram clientes do digital. E aí, registro de marca. Tudo isso, elas estavam assim, as empreendedoras estavam iniciando e queriam, de fato, regularizar tudo. Aí foi muito por conta dessas duas situações. Muito legal, muito legal. E então tá, vamos entrar no mundo do direito digital. E nada melhor para começar do que um assunto bem polêmico, né? Eu já vi até, vendo vídeos na internet, eu já vi um defensor abrindo o computador e mostrando que é possível fraudar um print de tela de WhatsApp durante o julgamento. Como que funciona essa parte de provas digitais? Print de WhatsApp, e-mail, ligações, como que funciona essa parte? Então, a justiça, ela aceita a prova digital. Só que essa prova digital, ela precisa ser feita, ela precisa ser capturada da maneira adequada. E como que funciona isso? Primeiro, a forma, desde o início, como o print ele é tirado. Eu preciso que a conversa que está sendo printada, ela precisa de ter um sentido ali. Então a gente precisa, primeiro, o WhatsApp, por exemplo, do número da pessoa. Eu sempre oriento meus clientes a tirar print do número, da foto da pessoa, de toda a estrutura do WhatsApp. Sim. Feito isso, a pessoa pode tirar print de toda a conversa, de preferência tentando mostrar a data, e também fazer um print. E ir rolando, grava a tela mesmo do celular, existem aplicativos para poder fazer isso. A pessoa grava toda a tela do celular e depois, feito tudo isso, ela tem que fazer uma ata notarial. E aí, é por meio dessa ata notarial, que pode ser feita em cartório, que a pessoa consegue, de fato, validar da autenticidade, da veracidade para essa prova digital. E também existem empresas hoje no mercado que fazem esse tipo de verificação de forma digital. Então, são empresas que trabalham com a tecnologia do blockchain, que é para armazenamento de dados. Então, ou você faz por meio do cartório, ou então por meio dessas empresas de verificação das provas digitais. E a justiça hoje tem aceitado as provas. É claro que, por exemplo, se eu junto um print num processo sem essa verificação, sem essa autenticidade, a outra parte, ela pode sim questionar. Sim. Será que realmente essa prova ela é verídica, ela é fidedigna?
E aí existem a questão dos procedimentos de perícia para verificar se de fato aquele conteúdo é verdadeiro ou ele não é. Por isso, sempre que a sua prova base, ela for printada, ela for com base em prova digital, eu recomendo sempre a fazer o registro, a fazer a verificação dessa prova. Não é simplesmente printei meu telefone e vou jogar no processo. Não. É engraçado demais isso, porque às vezes a gente recebe cliente no WhatsApp e aí o cliente chega e fala assim, eu recebi isso ontem, quer pegar uma causa ganha? Eu tô assim, mas se a causa é ganha, por que eu pegaria? Primeira pergunta que eu me fiz. E segunda, aí eu comecei a questionar. Cadê prova? Cadê isso? Cadê... foi que me mandou uma conversa. E o caso era, tipo assim, que a faculdade estava cobrando um valor, ela não sabia nem que valor que era. Ela só tinha conversa. E aí eu falei pra ela, mas com isso não é possível. Então, assim, até mesmo partindo do pressuposto que ela, além dela precisar de diversas outras provas, como os contratos, os boletos que a faculdade realmente está cobrando, aqueles prints que ela me enviou não valia. Apesar, só se pegasse aquele print e fizesse o que você acabou de falar. Exatamente. E é necessário que as pessoas tomem cuidado com isso para realmente fazer de uma forma correta, porque isso pode ser objeto de questionamento em um processo. Então, uma prova que sem essa autenticação, ela é uma prova fraca, quando é autenticado, ela passa a ser uma prova forte. Porque aquilo ali, por exemplo, quando você vai no cartório, tem a questão da fé pública. Então, como que é feito? Você leva o celular para o cartório, ele verifica e vai registrar tudo que está ali, se aquele conteúdo realmente existe ou não. Um problema que a gente tem também nessa questão de provas, né, é a questão da captação, porque no digital tudo é muito rápido. Sim. Então, sempre eu oriento meus clientes, aconteceu algum problema, tira o print naquele momento, porque depois pode ser que nunca mais aquela prova vai estar ali. Sim. A pessoa pode apagar. Hoje no WhatsApp também tem essa questão das mensagens, né, de visualização apagar, única. sim. Você pode apagar. Então, existe sim essa dificuldade também no digital, que a prova ela pode ser ou falsificada ou ela pode ser manipulada. Pegando um ponto que você falou aí, que eu acho interessante da gente mencionar, sobre os contratos. Assinatura digital de contrato é válido? Não é válido? Sendo válido, qual é a forma correta de se fazer essa assinatura? Então, hoje em dia é válido sim, tá? Existem também plataformas que fazem essa coleta de assinatura. E aí, como, por exemplo, meus contratos, a maioria deles são assinaturas digitais, eletrônicas. Eu utilizo o portal da OAB para poder fazer isso. E nesse portal, eles coletam os metadados. Sim. Então é muito seguro hoje. Tem várias plataformas que faz com a foto da pessoa. Eu uso essa. Então, assinatura também, isso tudo é válido. Antes, tinha uma certa restrição na justiça. Eles entendiam que, e de fato, poderia ser manipulado, tinha essa necessidade da assinatura física, né? Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já está num mercado, o direito, e assim como qualquer outro mercado, a maioria das contratações hoje, elas também acontecem de forma digital. Então, por exemplo, um cliente seu do Piauí, um cliente do Rio Grande do Sul, como que a gente vai fazer para que esse cliente venha até aqui? Não tem como. E também já é ultrapassado, é claro que existem situações que sim, eu posso enviar para o cliente, ele imprime, assina e digitaliza. Mas não é muito mais fácil, se é permitido eu fazer de forma digital? E o digital tem a questão do armazenamento de dados. Então isso é muito seguro, porque fica tudo armazenado ali. Eu vejo assim, o seguinte, por exemplo, igual você falou, você usa o portal da OAB. Eu não uso o portal da OAB, eu tive uma dificuldade em acessar, Sim. Os meus clientes tiveram uma dificuldade, então assim, eu acho que cada um usa aquilo que é mais viável. Exatamente. E o programa que eu uso, ele tem uma opção de você, como é que fala? Marcar uma opção. E eu tava passando por esse problema. Eu mandava a procuração, o juiz não aceitava. Mas não aceitava por quê? Porque só tinha assinatura. E nessa opção, quando você marca, você tem lá a possibilidade de marcar que a pessoa, para validar a assinatura, ela precisa bater uma selfie e tirar a foto da CNH. Isso. E depois que eu comecei a fazer isso, acabou. Eu não tive mais problema. Tive problema, sim, mas na cidade e porque, assim, eu acho que na cabeça do juiz, como eu sou da cidade, ele não aceitou a assinatura de forma digital. E depois que eu fiz isso, foi o único lugar na minha própria cidade que o juiz não aceitou. Isso depende muito até do posicionamento. Obviamente, existem leis, né, que regulamentam essa questão de assinatura digital, mas isso depende muito do posicionamento que o juiz adota, né? Tem juiz que de fato não aceitam.
Até, por exemplo, tem procedimentos, registro de marca, que já foi questionado também essa questão de assinatura, então depende muito, né, do órgão, do tipo que você está se adequando. Mas, de fato, é uma realidade hoje. E quando você fala de lei, vou entrar num outro assunto polêmico, que as pessoas têm a infelicidade, na minha visão, de falar que a internet é uma terra sem lei. E assim, como que você vê isso? E qual que é a importância de falar sobre isso? Porque assim, às vezes, por esse pensamento, talvez a pessoa deixa de fazer algo, tipo, por exemplo, fui difamado na internet. Internet é terra sem lei, não vou fazer nada. E ela acaba deixando aquilo simplesmente passar por achar que a internet é uma terra sem lei. Exatamente. Esse é um pensamento completamente equivocado. Hoje em dia, principalmente, já se está discutindo a questão da regulamentação, responsabilização de plataformas, da internet também. E, de fato, a internet ela é uma terra com lei. Eu sempre costumo falar isso para os meus clientes. Mas por quê? Porque existe aí o Marco Civil da Internet, que ele regulamenta a maneira como as pessoas utilizam a internet ou deveriam E é utilizar. importante mencionar que ele não foi agora, ele é de Não. 2014, se eu não me engano. Sim, agora eu não me recordo. Eu acho que é 2014, alguma coisa assim, 2012, é por aí. Exatamente. Então, assim, já existe lei, não é uma coisa de agora, e as pessoas, infelizmente, elas não têm esse conhecimento, né? E tem a questão agora é uma lei recente, a Lei Geral de Proteção de Dados também, e é uma lei extremamente importante, porque, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não está proibindo que as pessoas que coletam dados não façam mais isso. Não, ela só está mostrando a maneira como as pessoas devem fazer para armazenar, para coletar aqueles dados, para manter aqueles dados ali, de forma transparente, respeitando a finalidade dos dados. A questão também, outra lei, a Lei Carolina Dickmann, que é uma lei que tipificou a invasão, né, dos dispositivos informáticos. Enfim, existem uma série de leis. E o direito digital, ele é muito multidisciplinar. Sim. A gente pega o direito tradicional, quando eu falo direito tradicional, eu me refiro ao Código de Processo Civil, ao próprio Código Civil também. Então, a gente pega elementos dessas leis que já existem e aplica ao direito digital. Então, por exemplo, responsabilização de pessoas que cometem crime. Tem a questão que se a pessoa difama alguém, ela pode fazer uma queixa-crime na esfera criminal, mas na esfera civil também é possível responsabilizar por dano moral. Exatamente, a recompensação financeira. Exatamente. É possível sim fazer isso. Sim, e eu acho que é legal a gente mencionar aqui para os nossos ouvintes que as plataformas também têm responsabilidades, né? Então, por exemplo, fui lá, difamei o amigo na internet, difamei o coleguinha. E aí ele foi, me processou e tudo. E qual que é a responsabilidade e como que as plataformas trabalham, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar da responsabilidade, mas também é importante trazer como que elas agem nesse momento, né? A aceitação, ela é rápida, tipo, o conteúdo tá irregular. Como que funciona? Tem que ir no juiz, tem que fazer um pedido na própria plataforma. Qual que é a responsabilidade e como que a plataforma age na prática? Então, essa pergunta, ela depende muito. Por quê? Primeiro, depende da plataforma, Sim. da política, dos termos de uso da plataforma. E o primeiro passo primeiro, é identificar quem fez a ação, quem publicou um conteúdo indesejado. E a gente está falando de remoção de conteúdo. Então, vamos lá. Eu consigo identificar a pessoa. Por exemplo, você fez uma publicação que eu não gostei, Sim. me ofendeu. Sim. A publicação por si só, ela não é um crime, ela não gera, claro, desde que seja autorizado. É importante a gente fazer uma diferença aqui entre liberdade de expressão. Exatamente. E a partir do momento que eu violo o direito do outro, aí já não é mais liberdade de expressão. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque nem tudo se justifica com a liberdade de expressão. Mas voltando, primeiro a gente precisa achar quem é o causador, quem é o responsável, o proprietário, quem fez a publicação. Eu consigo encontrá-lo? Então eu tenho que me direcionar a ele para ele ser responsabilizado. Nesse caso, a plataforma, a princípio, ela não pode ser responsabilizada. Sim. Então eu comunico a pessoa, entro com uma ação, é possível hoje entrar com uma ação de remoção de conteúdo. Sim. Entro em face dessa pessoa. E eu gosto também sempre de fazer de forma extrajudicial, notificar a plataforma do que aconteceu. Ela precisa também estar ciente. Sim. Porque vamos supor que é uma foto íntima.
A plataforma tem que ser comunicada, eu posso entrar com processo, oficializando a plataforma, caso a pessoa, o responsável, não tire esse conteúdo. Aí sim a plataforma é responsável por meio de uma decisão judicial. Se a plataforma ignora, aí ela pode ser aplicado multa. Agora nas eleições, por exemplo, está acontecendo muito isso. Eu tenho alguns processos Com certeza. de fake news. Ah. Outras pessoas espalham fake news de determinado candidato. É possível ingressar com uma ação contra essa pessoa para ela remover esse conteúdo. Claro que se ficar provado que aquilo de fato é uma fake news. Inclusive de forma liminar, ou seja, que é uma decisão logo no início do processo. Então é possível fazer isso sim. E a plataforma ela é responsabilizada quando a gente não consegue encontrar, né, o causador daquilo. Eu ia até fazer uma pergunta em cima disso, você até adiantou um pouco, que é essa parte da liminar, porque assim, o conteúdo na internet, ele é escalado de uma forma muito rápida. Sim. Então, se eu fui ofendido e isso demora, sei lá, o mínimo, que é uma semana, por exemplo, uma semana pro judiciário é como se fosse um minuto, um segundo talvez. Mas pra mim que tô sendo difamado na internet, não. Então como que funciona esse prazo entre a partir do momento que eu ingressei, que eu fui lá reclamar, que eu fui notificar, e o momento da efetiva retirada daquele conteúdo? Quem atua com direito digital sabe que é a nossa principal dor. Muitas vezes o judiciário, quando é um problema relacionado à internet, ele não entende que é urgente. Talvez pela falta de regulamentação. Exatamente. Então, assim, existe a questão da liminar, da tutela, né, de urgência, para retirar aquele conteúdo, desde que cumpra o requisito, os 3 requisitos: probabilidade do direito, risco ao resultado útil e a questão da irreversibilidade. Cumpriu esses requisitos, o conteúdo ele é retirado. Só que, às vezes, demora muito até a pessoa ser citada no processo, ser intimada da decisão. Então, infelizmente, isso demora. Não, eu tenho decisão liminar que tá no judiciário há 2 meses. Exatamente. Isso é porque era para ser uma decisão rápida. Então, às vezes, o juiz concede 48 horas para poder retirar o conteúdo do ar. Na prática, às vezes, não é possível. Alguns casos, sim, é possível. Mas se o juiz determinou, você pode aplicar a multa. Exatamente, aplica a multa. Mas, às vezes, o interesse da pessoa é o quê? Que aquele conteúdo não exista mais, saia dali, direito ao esquecimento, enfim, várias questões. Mas, infelizmente, às vezes, essa é a principal dificuldade. Esse prazo. Existe a multa, mas beleza, a multa ela resolve a longo prazo. Mas às vezes a pessoa só quer que o conteúdo não esteja no ar. E aí a gente fala de tempo de tela. E o problema é que o dano moral ali que a pessoa sofre é irreversível. É irreversível na cabeça dela. Então, eu vejo que esse é realmente... minha pergunta foi justamente por isso, porque eu vejo que é realmente a maior dor. Conhecendo o judiciário, por trabalhar em outra área e sabendo dessa dificuldade. Você tocou num assunto que eu acho interessante a gente pegar aqui, que você falou das eleições. E aí não tem como deixar de mencionar o fenômeno que está acontecendo aí, chamado Pablo Marçal. E não tem como deixar de mencionar a questão da perda das contas, né? Então, como que funciona na prática essa questão de perder a conta? Como que funciona a fase de recuperação de conta? A gente sabe que as pessoas que perdem a conta é porque ela violou alguma política, ou não. Às vezes ela foi injustamente. Mas como que funciona? Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa. Minha empresa depende do Instagram. Minha conta foi derrubada. Eu tô sem renda. Como que isso funciona na prática? Essa eleição que a gente está vivendo, esse momento eleitoral, ele de fato consagrou com o fenômeno, né, Pablo Marçal, e aqui sem entrar em viés ideológico, político, somente abordando a questão técnica da decisão que eu quero comentar. É muito importante deixar isso claro. Sim. Então, o que acontece? A questão dessa perda de conta, assim, no caso do Pablo Marçal em si, foi uma decisão, ao meu ver, a técnica, ela foi uma decisão precipitada, porque a gente está vivendo um tempo que o direito digital ele é fundamental, principalmente quando a gente está falando do Pablo Marçal, que é o maior veículo de comunicação dele, são as redes sociais. Então, assim, ao meu ver, o que deveria ser combatido é o ato. Então, deveria ser retirado a determinado post, determinada publicação, e não todas as redes sociais. Quando você retira o direito da pessoa, beira a censura. E outra coisa também, na decisão, quem pôde ter acesso acompanha, está escrito site. A decisão, ela para mim tem um problema técnico, porque site é uma coisa muito ampla. O que é site? O site deveria estar lá assim, para oficializar o provedor da plataforma e não o site em si.
Então a decisão ela tem esse problema também. Obviamente, a decisão ela é recorrível e eu tenho certeza que os advogados irão fazer isso. E outra coisa, a perda é irreversível. Porque cada minuto que ele está ali sem o direito de aparecer, de gerar os cortes, isso só se tratando em relação aos requisitos para concessão dessa decisão. Que como eu falei, probabilidade, risco ao resultado e reversibilidade. Para mim, essa decisão, ela não ela é a questão da irreversibilidade está prejudicada. Olha o tempo que ele está sem acesso. Ele teve que criar outro Instagram. Então, todos os seguidores que ele tinha, o engajamento que ele tinha, isso não vai voltar, está prejudicado. Então, assim, foi uma decisão polêmica. Isso está sendo debatido aí. E goste ou não do Pablo, ele de fato revolucionou. Ele tem revolucionado a maneira como as pessoas fazem política. É uma coisa muito nova isso. Eu acho legal, né, mencionar aqui, talvez, porque igual você acabou de falar, a possibilidade de ler a decisão. E aí, eu acredito que você tenha lido, foi pautada em que essa decisão? Tipo, qual foi o motivo? Porque assim, eu vou te explicar o motivo da minha pergunta. Existem prevenções, existem técnicas que você pratica que são de prevenção. Principalmente um cara igual ele, que é organizado, que é um cara muito grande no mercado já, ele ia se prevenir, assim como ele se preveniu em todas as outras áreas, né? Ele organizou todo o dinheiro dele em holdings para que nada comunicasse com nada. Qual que foi a técnica dessa decisão? Você comentou um pouco, mas traz um pouco mais. E, posteriormente, é claro que não se enquadrando no caso, mas traz um pouco das prevenções, alguns pontos que é importante a gente mencionar aqui para que as pessoas ficam ligadas, né? Ó, eu não posso fazer isso. Então, a questão, é claro que aqui a gente tem que, existem duas situações, a questão do direito eleitoral, que aí sim, eu não estou falando que ele não tem que ser punido, não é nada disso, ele tem que ser investigado, se ficar comprovado que de fato ocorreu alguma violação ao direito eleitoral, sim. A questão que eu estou trazendo aqui é em relação à decisão em si, que foi um pouco precipitada, deveria ter dado o direito ao contraditório para o Pablo se explicar, e não foi dado. Sim. O que aconteceu? As redes sociais foram suspensas, né, banidas, por quê? Por conta dos cortes que ele gera. E ele monetiza outras pessoas para fazer com que ele viralize. É um sistema que já existe, ele modelou esse sistema, e aí eles falam que a questão eles falam que é a questão da diferença econômica, né, do poderio econômico dele, que é totalmente diferente dos outros candidatos. E por conta disso, ele está oferindo vantagem. Sim. Uma vantagem totalmente, né, uma disparidade totalmente desigual. Então foi pautado nessa questão. E acaba que a desigualdade ela veio do lado contrário, né? Porque ele perdeu o direito que ele tinha a usar as próprias redes. Então, aí é questionável. Ninguém, tipo assim, eu não posso ser prejudicado por ter construído a minha vida e a minha carreira até onde eu cheguei aqui. Sim. Né? É o que eu vejo, tenho essa opinião. Porque, pô, beleza, ele tem uma maior condição financeira? Tem, mas foi ele que construiu. Então eu vou tirar isso da pessoa só porque ele tá indo... Não, e questão que ele está investindo dinheiro também para fazer a campanha eleitoral dele no sentido desses cortes, né? De gerar os cortes. E essa questão da viralização, isso é desproporcional se comparado com os outros candidatos. Então é isso que está sendo analisado. Vai ser investigado ainda, enfim. Então a gente tem que aguardar para ver qual vai ser o desdobramento disso aí. Mas... Em relação à prevenção, que você tinha comentado, de fato, os candidatos hoje, eles precisam ter uma assessoria, né? Voltada para essa questão do direito digital. Realmente ler as regras do TSE, do TRE, para poder verificar o que pode, o que não pode, para justamente tentar seguir a lei eleitoral e principalmente a lei digital. E eu tava até conversando com o Natan hoje, porque ele presta esse tipo de serviço, e a gente tem um grande problema aí em relação ao tráfego pago da campanha eleitoral. Porque a pessoa, o eleitor, só o candidato pode pagar por aquele serviço. Então, por exemplo, eu não posso ir lá, prestar o serviço, pagar do meu dinheiro, o candidato pagar. O candidato tem que pagar. E ele tem que estar de acordo com o gasto eleitoral. Então, essa parte
vai dar muito Vai dar problema muito problema. Infelizmente, essas eleições elas vão ser importantes para isso. pra isso. Talvez futuramente isso vai ser regulamentado melhor, com todos os problemas, né, que o digital já está causando. Aham. Eu acho que essa vai ser uma eleição muito importante, principalmente pro digital mesmo. Para as próximas eleições, os candidatos já estarem mais preparados. É todo um sistema que se movimenta, né? Regulamentado, né? Tem que ter uma regulamentação, não tem como. Aproveitando o gancho das eleições, e você trouxe muito bem que você tem alguns processos em relação às fake news, então dá uma explanada aí. Como que funciona essa parte das fake news? Por quê? Porque eu vou lá e vou postar. Qual que é a responsabilidade que eu posso ter sobre isso? E como que eu identifico? Porque se eu tô postando uma fake news, talvez eu não vou postar no meu perfil pessoal, né? Pior que tem gente que posta. Tem um louco pra tudo, né? Tem. Porque assim, às vezes, a questão que a pessoa, muitas vezes, é como você falou, a questão da liberdade de expressão, né? A pessoa confunde um pouco. E ela acha que ela pode sair postando qualquer informação ou desinformação na rede social. E aí ela vai, posta lá no calor do momento e acha que aquilo não vai ter nenhuma consequência. Se tratando de período eleitoral, de eleição, a reputação é a pedra de toque do poder. Então a gente precisa pensar nessa questão da reputação, principalmente no espaço digital. E aí como que essa questão das fake news? A gente precisa primeiro identificar se aquele conteúdo, de fato, ele é verdadeiro ou não. E aí como que a gente faz? Eu leio o que está escrito ali, o teor. Aquilo te causou um dano, te ofendeu? Igual no caso desse processo. O candidato falou, olha, realmente não aconteceu isso. Eu tenho como provar. Antes de entrar com a ação, eu primeiro posso verificar as provas. Realmente não aconteceu. Existe alguma denúncia no Ministério Público? Existem casos que já foi tudo resolvido. Já tem uma decisão que realmente ele não estava envolvido. A pessoa posta para confundir os eleitores. Sim. Então, por exemplo, existe uma condenação de alguém. Aí quando você vai verificar, não existe. Entendeu? Então é questão de identificar mesmo o tipo de fake news. Eu invento alguma coisa de alguém que vai difamar a pessoa e jogo ali na rede social. Então, para poder conseguir remover esse conteúdo que ele é fake news, que ele é falso, que ele é mentiroso, obviamente eu preciso comprovar que o que está sendo falado ali é mentira, por meio de provas documentais. Então a gente já entra com o processo. Primeiro é interessante notificar a pessoa, né, o candidato, porque às vezes a gente consegue sim resolver de forma administrativa, de forma muito mais rápida, a pessoa apaga o conteúdo. Agora também é possível a questão da indenização por danos morais. Se aquilo te prejudicou, no caso dessas pessoas, prejudicou a reputação delas, confundiu os eleitores. E fora o hate, né, que ele sofreu, que essas pessoas sofreram na plataforma. Então, isso tudo tem que ser analisado e, principalmente, para ser considerado o valor da indenização, tem que ser analisado o tempo que aquilo ficou no espaço digital. Então, eu sempre trago isso nas minhas petições, demonstrando o tempo, o engajamento da pessoa, todos os comentários, tudo que isso prejudicou a reputação dela digital. Porque isso também, a questão da indenização, isso prejudica tanto ela no espaço digital, como também no espaço físico. Que as pessoas começaram a comentar, gerou um burburinho na cidade. Antes do CNPJ, você é um CPF. Exatamente. E sobre essa parte do dano moral, é muito difícil mensurar o dano moral. Exatamente. Não existe uma tabela, não é algo padronizado, porque justamente a gente está falando da ofensa à honra, né? E eu acho que o Brasil tem uma... Como é que eu vou dizer? Tipo assim, eu não vejo uma boa... Uma resistência. Cara, se você pega decisões dos Estados Unidos em relação ao dano moral, você percebe que tem um valor muito maior. E eu vejo que no Brasil isso não é respeitado. As pessoas, elas simplesmente falam assim, eu tô nem aí pra você, seu dano moral aí é 3 mil reais. Como que você mensura dinheiro à honra? E o que você vê dessa parte que eu falei, igual no Brasil? No Brasil é péssimo o dano moral, é péssimo. E eu não sei do direito digital, eu falo na minha área, raramente, tipo assim, uma vez ou outra eu ganho dano moral, quando ganho é de 3 a 5 mil. E, claro, eu não trabalho com essa parte do digital, e aí tem as ofensas e tem tudo isso. Como que mensura esse direito, esse valor a ser recebido? Isso é um problema também, porque grande. O juiz e até o judiciário ele não consegue entender a importância, o prejuízo que aquilo causa para a pessoa.
Então, assim, como que a gente demonstra? Por meio de prova, os meios convencionais, prova testemunhal, as capturas de tela. Só que muitas vezes isso, infelizmente, é ignorado. E outra coisa também, eu não sei se você concorda, com certeza você já passou por isso. Às vezes a pessoa fica vinculada a um processo por 2 anos. Quando vai ver, o valor que ela recebe, se você somar todos os anos, fazer a divisão do tempo que ela ficou ali, a indenização não compensa. O desgaste, né, que a pessoa sofreu, ele é muito maior. E aí volta lá no começo, né? Onde as pessoas falam que a internet é a terra sem lei. Exatamente. E aí a gente parte aí que, pô, não é uma terra sem lei, Mas, nunca, mas a responsabilização pelo Poder Judiciário tem uma. sim, isso depende também das cidades. Tem cidades que o direito digital ele já está mais evoluído. Então, os juízes entendem, igual eu perdi uma conta no Instagram, por exemplo, os juízes entendem a importância disso. Hoje, a indenização varia de 5 a 10 mil. Já teve decisões de 20 mil, depende muito do dano. Mas, às vezes, se compara todo o transtorno que causou, ainda assim é um valor muito baixo. E você consegue o lucro cessante também dentro dessas ações? Algumas sim, Tá, algumas sim. antes de tudo, só explica pra galera o que que é lucro cessante, só pra eles entenderem. É o que você deixou de ganhar, né, com aquilo ali. Por exemplo, empresas. Às vezes, o tempo que o Instagram ficou fora do ar, existem empresas que elas vivem do Instagram. É a principal vitrine delas. Então, o lucro cessante é tudo que ela deixou, é a perda do dinheiro, do valor. Como que a gente comprova isso? Não é fácil. Porque, às vezes, como que você comprova o que você deixou de ganhar? Aí já consegui alguns casos, mas é um pouco difícil isso. Fazer por meio de balanço, faz um cálculo com o contador, aí tem que ser uma parte mais técnica para conseguir analisar isso. Por exemplo, fazer uma comparação mesmo. Alguns meses, 3 meses, com o Instagram ativo, exemplo, eu ganhei, ou com outra plataforma, eu ganhava X valor. Houve uma diminuição do meu faturamento, do meu lucro. E aí a gente tem que trazer isso, apresentar todas as planilhas da empresa, só que nem sempre isso é aceito, entendeu? E aí, além de nem sempre ser aceito, a gente tem que partir do pressuposto que nem todo mundo é organizado. Exato, essa é a E aí, principal como que você vai dificuldade. mensurar um valor se você não tem nada anotado? Aí você chega pro juiz e fala Exatamente. assim, eu quero 5, 10, 15, 20 mil, mas aí o juiz fala, mas e aí? Com base no quê, né? Mas realmente, o interessante seria que as empresas se organizassem, né? E isso fosse possível de mensurar, fazer uma comparação mesmo. Você trouxe em um determinado momento que a principal dor é essa questão do lapso temporal. A gente não consegue fazer isso do dia para a noite. E qual que é a maior dificuldade? Em que sentido? Em sentido do dia a dia do direito digital, onde, tipo, Sim. onde a gente pega vendo as pessoas falar que é uma. Aham. Entendeu? Entendi. Então, no início de carreira, vamos lá, a principal dificuldade foi prospectar clientes que de fato entendiam a importância do digital, da prevenção do digital. Isso eu tô falando, golpe do Pix, por exemplo. Muita gente acha, não vai recuperar, não tem como, já tá o dinheiro perdido, não vou fazer nada. Recuperação de conta no Instagram, é bobagem. É a questão do hackeamento, né? A pessoa foi hackeada, aí começaram a vender produtos na sua rede social. Aí muitas pessoas, vou deixar isso pra lá, isso é bobeira. Não, não é bobeira. É possível porque uma indenização por dano moral, a retomada do seu Instagram não é por conta do hackeamento em si, é por conta que as plataformas elas são responsáveis pelo suporte. E muitas vezes a maioria das plataformas elas não dão o suporte ao consumidor. Então isso é um ponto muito prejudicial. Por exemplo, o Instagram ele cai. O que a plataforma deveria fazer? O motivo, olha, seu Instagram caiu por conta disso. Se eu sei o motivo, eu nunca mais faço. Só que o que acontece? Não tem. Eles não estão nem aí. Então é falho. Existe uma falha na prestação de serviço. É igual no meu caso do direito bancário, e aí, como você colocou do golpe do Pix, a gente consegue reaver o dinheiro a partir da falha da prestação de serviço do banco. E aí é polêmico, porque existem decisões que de fato entendem isso. Agora, existem decisões que já culpam a vítima. Sim. Se a vítima ela caiu, se ela seguiu as orientações do golpista, ela é a responsável. Então, ela deu causa àquilo tudo. Então, assim, ainda a gente tem que mudar o posicionamento, porque, ao meu ver, a culpa não é da vítima, entendeu? E o banco, embora exista súmulas do STJ que falam que o banco é responsável por todas as operações financeiras, mas nem sempre é o que prevalece, né, na prática, nas decisões. Então, a gente precisa, sim, se atentar. Sempre, por exemplo, se alguém caiu no golpe do Pix, comunica ao banco.
Primeira coisa, comunica por meio de notificação extrajudicial, faça um boletim de ocorrência. O banco é obrigado a tomar todas as providências. Se não for suficiente, vá até a plataforma Reclame Aqui, faça a reclamação, registre. Vá no Banco Central também, existem os meios de fazer denúncia, de reclamação, para depois você tentar recuperar esse dinheiro. Guarda todos os comprovantes, conversas de WhatsApp, tudo. E, obviamente, comunique ao seu banco. O MED, né? Eu sempre falo, Isso, o MED. eu sempre oriento. Mecanismo Gente, especial de devolução. exatamente. Não importa. Eu vou receber meu dinheiro? Não vai. Aquela pessoa que te deu o golpe, ela não vai deixar dinheiro na conta. Exatamente. Porque o que é o MED? O MED é um mecanismo especial de devolução. E o que acontece? A partir do momento que você sofreu um golpe, você liga no seu banco e informa que você recebeu um golpe. O seu banco informa o banco de onde o dinheiro saiu. E dentro disso, 7 dias? São 7 dias ou 15? 7, salvo engano, são 7 dias. Eu acredito também que são 7. O banco fica fazendo disparos para saber se entrou algum dinheiro. Se entrar algum dinheiro, o banco bloqueia, não necessariamente ele vai voltar para sua conta, aí o banco vai analisar a situação, mas ele vai bloquear o valor. Só que se o cara tá te passando um golpe, ele não vai depositar um valor. Mas e aí, qual que é a importância de acionar o MED? Comprovar lá na frente que você buscou a solução do problema. Exatamente. E outra coisa que pode acontecer também, às vezes existe a questão do golpe, né? Do Pix, quando a pessoa... existe a participação da pessoa, mas existe também a questão quando um sistema é invadido, isso é muito comum, às vezes a pessoa tem determinado valor lá na conta, esse valor some, ou isso está sendo muito comum agora, a pessoa começa a fazer várias transações, mas ela não reconhece aquela transação, aí sim a jurisprudência já é mais pacificada. Quando, por exemplo, na sua conta você não reconhece aquele valor, e você faz diversas movimentações, a jurisprudência já entende que de fato você comunicou ao banco, o banco não tomou nenhuma providência, como ele muito bem explicou, aí sim o banco ele é responsável. Por quê? Porque ele tem o dever de agir. E ele não faz isso. Na maioria dos casos, infelizmente, de forma administrativa, o banco não faz. E é aí que a gente comprova a falha na prestação do serviço do banco. Exatamente. E é aí que ele é responsabilizado. Exatamente. Você trouxe alguns pontos, hackear, perda de conta. Eu acho que seria legal você fazer uma lista daqueles serviços que o direito digital presta. Hackeou conta, recuperação de conta. Fala aí para que as pessoas também entendam, porque como o direito digital é algo muito novo, às vezes as pessoas não sabem que elas têm aquele direito. Sim. Né? Então, o direito digital, primeiro, ele é uma extensão do direito tradicional. Quando eu falo tradicional, é o direito físico que a gente está acostumado aqui. Então, muitas vezes, as pessoas passam por determinadas situações dentro do espaço digital. E aí, vamos lá. Quais são os serviços dentro do direito digital? Registro de marca. Hoje em dia é extremamente importante que uma empresa ela esteja com a sua marca registrada no INPI, ou seja, para ela assegurar que aquilo de fato é dela, para que outra pessoa não utilize do seu nome, do nome da sua empresa, de forma equivocada. Esse registro ele pode ser feito tanto no CPF quanto no CNPJ. Então, registro de marca é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito cara. Não é. Outro serviço, contratos. Hoje em dia é fundamental que empresas que atuam no ramo digital tenham contratos muito bem definidos, tenham políticas de privacidade muito bem definidas, principalmente as pessoas que usam site, as pessoas jurídicas que utilizam o site para vender o seu serviço ou o seu produto. A questão de recuperação de contas no Instagram. Então, por exemplo, uma conta ela foi banida injustamente. A questão também do hackeamento, começaram a vender diversos produtos na sua conta do Instagram, você perdeu a sua conta, tem como recuperar sim, e muitas vezes você vai tentar recuperar de forma administrativa, a plataforma não presta o suporte necessário, você pode recorrer ao judiciário para poder fazer isso. Existe também a questão das fake news, dos golpes que estão aí, das fraudes também, é um serviço que está dentro do digital. Então, ou seja, é tudo que está ali no espaço digital, é tudo que acontece. É isso. E depois de tudo que a gente conversou aqui, como que você enxerga o direito digital daqui a 5 ou 10 anos?
Então, eu acredito que é necessário que tenha uma regulamentação. Então, eu enxergo que, espero que isso aconteça, que daqui a uns anos eu possa voltar aqui. A gente já está conversando não de possibilidades, não de projetos de lei, mas Vim de aqui algo. falar da lei que acabou de sair. Isso, algo mais concreto. Então, de fato, a gente com a pandemia evoluímos muito. Ok, concordo, mas estamos ainda vivendo esse processo de mudanças, de desinformação, né, para depois vir a informação. Então eu vejo o direito digital cada vez mais presente na nossa sociedade. O direito digital hoje ele já está, ele é uma realidade, ele é um ramo em ascensão do direito e as pessoas precisam cada vez mais se informar, começa a ler mesmo. Você não busca direito civil, o que é direito penal? Começa a buscar então direito digital. Porque é uma evolução, né? Assim Sim, como tudo evoluiu, o direito também ele vai evoluir. E a gente exatamente. precisa regulamentar e acompanhar a evolução, porque o direito nada mais é que assegurar que você tenha lá o artigo 5º da Constituição de forma completamente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo, direito digital. Fico muito agradecido por ter aceitado o convite, por ter compartilhado aqui essas informações tão valiosas acerca do direito digital. E fica o convite para uma próxima vez a gente estar falando mais sobre o direito digital. Bom, muito obrigado pelo convite. Espero que todos vocês tenham aprendido um pouco sobre a importância desse novo ramo do direito. Quem quiser acompanhar um pouco mais nas minhas redes sociais, eu trago conteúdos informativos voltados para o direito digital. Então pode me seguir no Instagram, Mauro Henrique, ou então @mmhenrique, o que mudo. Pode me seguir também no LinkedIn e também no meu site. É isso aí, fiquem ligados. Sigam, muito conteúdo valioso nas redes sociais dele. E um abraço, até a próxima.